Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Santos Católicos e hoje vamos contar para vocês uma curiosidade em relação aos 12 apóstolos de Cristo. Como foi que cada um deles teve a sua Páscoa eterna? Vamos começar. Pedro era o mais velho dos apóstolos e aquele a quem Jesus claramente lhe deu algum tipo de liderança. Após a morte de Cristo, foi Pedro quem conduziu a missão entre os que ficaram. Seu trabalho missionário perdurou até o dia em que ele foi morto, aos 68 anos, depois do nascimento de Cristo. Diz a tradição que ele foi morto crucificado em Roma, porém teria pedido para ficar de cabeça para baixo, para não se assemelhar ao seu mestre. André era irmão de Pedro, também pescador. Antes de conhecer Cristo, ele já era seguidor de João Batista, mas não titubeou quando conheceu o Messias e logo se juntou a ele. A tradição revela que André também foi muito torturado antes de ir para a cruz na Grécia. Ele estaria em missão na província de Acaia, onde foi crucificado, só que desta vez por uma cruz em formato de X. Seus restos mortais foram encontrados séculos depois e levados para a Escócia pelo mar, onde o barco teria naufragado. Por isso, até hoje, existe uma ilha chamada de Ilha de Santo André. João era o discípulo mais jovem que Cristo tinha. Cogita-se que, na época da crucificação de Jesus, ele teria entre 17 e 20 anos. Irmão de Tiago, outro apóstolo, o jovem teria sido lançado vivo em óleo fervente, mas ele não teria nada sofrido. Depois disso, ele teve um papel importante para a religião cristã. Escreveu diversos livros considerados sagrados. São deles os relatos sobre o fim do mundo, descritos no Apocalipse. Acredita-se que ele morreu por volta dos 100 anos de idade por causas naturais. Felipe. A história da morte de Felipe é confusa. Até hoje não se sabe ao certo como ele morreu. O discípulo que deu continuidade à missão na Ásia, nas regiões de Frígia e Herápolis. Há relatos que ele tenha morrido de causas naturais. Porém, há também estudiosos que acreditam que ele morreu enforcado, apedrejado ou até mesmo crucificado em Hierápolis. Bartolomeu teria exercido a sua missão em Anatólia, Etiópia, Armênia e Índia. A forma com que ele morreu também desperta polêmica e confusão, pois há mais de uma versão para o fato. A tradição da Igreja Católica afirma que ele foi posto vivo em um saco e lançado ao mar, depois de ser açoitado. Há outra informação que afirma que ele também teria sido crucificado. Mateus. Relatos dão conta de que Mateus teria continuado sua missão no lugar onde viveu com Cristo. O apóstolo teria percorrido toda a Pérsia, Judéia e Etiópia, vindo a ser morto nessa última. A causa de sua morte teria sido em decorrência de um ferimento de espada, mas também há quem acredite que o ex-cobrador de impostos que foi convocado por Jesus teria falecido de causas naturais. Seu túmulo se encontra na cidade de Salerno, na Itália. Tomé. Após a morte de Jesus, o apóstolo que ganhou destaque nos relatos bíblicos por pedir para tocar em Cristo após a sua ressurreição e virou sinônimo de ver para crer, saiu em missão pela Índia. Há relatos que dizem que ele morreu a flechadas durante suas orações e sua morte teria sido encomendada pelo rei de Milapura, na cidade indiana de Madras.
no ano 53 depois de Cristo. Simão é um apóstolo pouco retratado nos relatos bíblicos, por isso tudo o que se sabe dele é pura especulação, inclusive a sua morte. Alguns contam que ele havia sido morto em Roma durante um massacre no ano 70 depois de Cristo. Tiago o Maior. O pescador que tornou-se apóstolo, Tiago o Maior, tem a sua morte relatada de fontes mais confiáveis. Ele teria sido morto pouco mais de 10 anos depois de Cristo. Ele foi decapitado em Jerusalém, na mesma ocasião em que Pedro foi preso. Foi Tiago o primeiro discípulo a morrer em nome da causa cristã. Séculos depois, ele se tornou patrono da Espanha. Tiago Menor. Há 2 relatos das causas de morte de Tiago. O primeiro diz que ele foi crucificado, assim como Jesus, no Egito no ano de 62 depois de Cristo. O apóstolo tornou-se missionário na Palestina e no país onde foi morto. Outra hipótese é que ele teria sido apedrejado até a morte a mando de Ananias, um sumo sacerdote que queria que ele denunciasse alguns cristãos. Judas Tadeu. Depois da morte de Cristo, Judas escreveu uma das cartas presentes no Novo Testamento. São as chamadas Cartas de Judas. Ele teria seguido a sua missão depois da morte do Mestre e pregado na Mesopotâmia, Arábia, Síria e Pérsia. Esse último teria sido o local de sua morte, de causas violentas, mas não especificadas. Judas Iscariote. É a única morte de um apóstolo que é relatada biblicamente. Judas Iscariote se enforcou após trair Jesus por algumas moedas. Muito obrigado por assistir este vídeo até aqui. E você que chegou aqui vai receber de presente um livro com 10 orações poderosas e milagrosas da Santos Católicos. Para receber seu livro, basta clicar no link aqui abaixo na descrição ou então no primeiro comentário. Mais uma vez agradeço. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E se gostou do vídeo, deixe seu like, isso ajuda a palavra de Cristo chegar a mais gente. Vamos fazendo assim o YouTube um lugar de evangelização. A paz de Cristo.